Bem, primeiramente, parabéns a todos pelos trabalhos, são bem interessantes. Eu gostaria de começar com uma pergunta mais mão na massa, né? Aparece muito resultado, mas até você chegar no resultado dá bastante trabalho. Então, o entendimento dos dados e a preparação dos dados, elas andam juntas ali no começo do trabalho. E eu queria que vocês comentassem, uma pergunta para todos os três, os principais desafios no entendimento e na preparação dos dados. Sempre, eu acho, nós da área de análise, da área de tecnologia da informação, acho que o grande desafio nosso é que qualquer projeto que nós vamos fazer, nós temos que aprender a profissão dos outros, né? Então, qualquer processo de análise, você tem que entender o contexto social que aquele dado foi gerado, o contexto tecnológico, as limitações, a qualidade daquele dado, e é sempre um desafio. Nesse caso, foi muito feliz, porque como tivemos envolvimento do pessoal de negócio, inclusive o pessoal da empresa que produziu o aplicativo, as respostas foram muito rápidas nessa parte do entendimento do negócio e entendimento dos dados. Uma vez que você entendeu o negócio, entendeu bem os dados, o restante é muito mais fácil, porque você diminui aquele vai e vem, né, de você chegar lá na ponta e descobrir que o dado não era bem aquele. Então, nós descobrimos isso muito cedo, e isso foi um diferencial muito grande nessa etapa toda de tratamento, extração e carga dos dados. Me limitando a esse trabalho que a gente apresentou aqui, então, eu falei de 3 temas, né? A gente apresentou um tema aqui. Nesse tema foi tranquilo, a gente pegou, igual o colega do planejamento, a gente pegou dados do nosso PI, do nosso TW lá. Aí a complexidade foi mais em enxergar para aquilo tudo e ver que valor se podia tirar de lá, né? Que insight poderia vir dali. Então, assim, quem imaginou que aquele campo que é desprezado lá, o campo texto, teria alguma riqueza? Quem poderia pensar que, olhando datas entre as operações, a gente poderia, por trás daquilo, tirar medidas de eficiência do processo complexo que é a execução orçamentária e financeira, né? Isso cruzado com a classificação e tal. Agora, se eu falar de outros temas que a gente abordou também nesse projeto, aí a gente tem casos em que a área de negócio se tocou de que estava fazendo um trabalho que não era seu, né, de aquisição, de tratamento e de internalização de dados. Então, assim, num contexto favorável desse projeto, de repente a área de negócio é assim, opa, vocês não poderiam fazer para a gente isso, não deveriam fazer para a gente isso, e a gente se focar na nossa análise. Então, assim, foi uma transformação indireta, né, assim, um ganho indireto que já veio disso. E aí o resto fica no que a gente tem conversado muito aqui. Né? Não, com relação ao Tribunal de Contas, foi tranquilo, eram os dados abertos do Sagres. A gente sentiu uma certa necessidade de incrementar a nossa pesquisa, por exemplo, se nós tivéssemos outras bases de dados, como da Receita Federal, onde nós poderíamos avançar no sentido de cruzar informações de CPF, de CNPJ entre as empresas, mas durante a nossa pesquisa não foi possível. O Tribunal de Contas do Estado acabou adquirindo, comprando, foi até falado isso hoje de manhã, dessa questão de venda desse produto, e embora já tivesse até pago já essa base de dados, mas a questão da burocracia acabou atrasando a entrega lá no Tribunal de Contas e a gente não teve como utilizar nessa pesquisa, mas há a possibilidade de a gente avançar numa futura pesquisa. A gente tem uma pergunta aqui do Twitter para o Alcimar. Vocês chegaram a conversar com o CAD? Eles têm um trabalho semelhante, inclusive também usando o Bajare e... Não, a gente não chegou a conversar com o pessoal do CAD, nos detivemos apenas nos dados abertos e na metodologia que nós pesquisamos, né? Os trabalhos científicos, outros como de um colega auditor também, da CGU, juntamente com a professora Ralha, um trabalho bem interessante também, bem na linha do que nós fizemos, mas com o pessoal do CAD não. Uma pergunta para o Orlando. Vocês chegaram a comparar o custo do TaxiGov com o custo de aplicativos como Uber ou Cabify? Pode ser, eu particularmente, no contexto desse projeto, nós não chegamos a fazer isso. Mas a equipe da Central de Compras fizeram vários estudos que podem ter contemplado essa questão, mas eu não saberia, no momento, informar. Agora uma pergunta para os três, novamente. Dos resultados,
por exemplo, o índice que vocês calcularam, os resultados de visualização, os painéis. Desses resultados, vocês têm alguma intenção de publicizar? Se sim, médio e longo prazo. Se não, quais as principais dificuldades? No nosso caso, sim. O Tesouro tem um portal lançado já há quase 2 anos, chamado Tesouro Transparente, que é um portal de dados abertos do Tesouro Nacional. A gente começou publicando basicamente datasets, né, dados abertos, e foi evoluindo com a agregação de painéis, visualizações, interpretações desses dados, né? Então, em parte, esse portal, assim, o público desse portal se beneficia dessa nossa iniciativa. Tá? Assim, em suma, seria isso. No nosso caso, aquele índice de suspeição de empresas, a gente colocou uma máscara naquelas empresas, colocando apenas um número, né, um numeral, para não identificar exatamente as empresas. Mas essas informações vão estar abertas do ponto de vista da identificação da empresa lá para a auditoria do Tribunal de Contas. Inclusive, servir de uma trilha para a auditoria. Dentro desses próximos meses estará sendo implementado uma sistemática de saque de licitação, utilizando esse trabalho que nós desenvolvemos nesse mestrado. E vai ser implementado de forma ordinária, de forma operacional, junto ao nosso Tribunal de Contas. No contexto do TaxGov, e até de uma forma mais ampla no contexto das SEGES, há um planejamento para a gente, até o final do ano, construir uma visão para o cidadão, não só de informações em TaxGov, mas de outras informações relevantes que estão sobre a responsabilidade das SEGES. Então, até o final do ano, a gente deve prover algum tipo de abertura para essas informações.